confiando no tempo de Deus, vivendo plenamente em seu plano. Era uma manhã de domingo ensolarada quando Maria acordou com o coração pesado. Aos 35 anos, ela se via cercada por amigas casadas, com filhos brincando no quintal, enquanto ela ainda esperava pelo homem certo que Deus havia prometido em suas orações. Sentada na varanda com sua xícara de café, ela murmurou: Senhor, quando será a minha vez? Esta pergunta ecoa nos corações de milhões de brasileiros todos os dias. Quando será que conseguirei aquele emprego dos sonhos? Quando terei condições de comprar minha casa própria? Quando verei meus filhos trilhando o caminho certo? Quando, Senhor, quando? A ansiedade pelo futuro e a frustração com o presente nos fazem esquecer uma verdade fundamental: Deus tem um tempo perfeito para cada coisa em nossas vidas, e aprender a confiar neste tempo divino é uma das lições mais importantes da nossa jornada de fé. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Lembro-me da história de seu Antônio, um comerciante de Santos que conheci durante uma viagem. Por mais de 15 anos, ele sonhava em expandir seu pequeno negócio de peças automotivas. Economizou cada centavo, orou fervorosamente, mas as portas pareciam sempre se fechar na sua cara. Pastor, ele me disse certa vez, às vezes penso que Deus se esqueceu de mim. Vejo outros prosperando, crescendo, realizando seus sonhos, enquanto eu continuo aqui, no mesmo lugar. Seu Antônio não sabia que Deus estava preparando algo muito maior do que ele poderia imaginar. 3 anos depois, quando a pandemia assolou o país, seu pequeno negócio estava na posição perfeita para se adaptar às vendas online. Enquanto grandes empresas fechavam, ele prosperou. Hoje, emprega mais de 20 pessoas e é um exemplo de superação em sua comunidade. O profeta Abacuque enfrentou uma situação similar. Ele questionava por que Deus parecia demorar tanto para agir diante das injustiças que via ao seu redor. A resposta divina foi clara e poderosa: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Deus vê o quadro completo de nossas vidas. Ele conhece cada detalhe, cada circunstância que precisa se alinhar perfeitamente para que seus propósitos se cumpram em nossas vidas. Quando olhamos apenas para o momento presente, enxergamos apenas um fragmento da obra-prima que ele está pintando. As estações da vida têm propósito. Na natureza brasileira, observamos claramente as diferentes estações. O plantio tem sua época, assim como o crescimento, a colheita e o descanso da terra. Cada estação tem sua beleza e sua função específica. Imagine-se um agricultor, impaciente com o tempo de crescimento, decidisse colher o milho apenas 2 semanas após o plantio. Não haveria fruto algum. Nossa vida espiritual segue o mesmo princípio. Há momentos de plantio, quando semeamos em oração, jejum e obediência. Há tempos de rega, quando precisamos continuar cuidando daquilo que plantamos através da perseverança e da fé. Existe a estação do crescimento, muitas vezes invisível aos nossos olhos, mas real no reino espiritualismo, e finalmente chega o tempo da colheita, quando vemos os frutos daquilo que confiamos a Deus. Conheço Dona Conceição, uma senhora de 68 anos do interior de Minas Gerais, que durante mais de 20 anos orou pela conversão de seu marido. Ele bebia, era agressivo e zombava de sua fé. Muitos lhe disseram para desistir, mas ela continuou plantando sementes de amor, paciência e oração. Menina, ela me disse com os olhos brilhando, Deus não falha. No dia em que meu esposo completou 70 anos, ele veio chorando até mim, pedindo perdão e querendo conhecer este Jesus que me dava forças para amá-lo mesmo nos piores momentos. Hoje, seu Joaquim é um dos diáconos mais dedicados da igreja local. 20 anos pareciam uma eternidade para Dona Conceição, mas eram exatamente o tempo que Deus precisava para preparar o coração de seu esposo. A preparação é parte do processo. Enquanto esperamos, Deus não está ocioso. Ele está nos preparando, moldando nosso caráter, desenvolvendo em nós as qualidades necessárias para recebermos e mantermos aquilo que Ele tem reservado para nós. José do Egito é um exemplo poderoso desta verdade. Dos 17 aos 30 anos, 13 longos anos, ele passou por situações que pareciam afastá-lo de seus sonhos dados por Deus. Foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e esquecido na prisão.
Mas cada experiência estava desenvolvendo nele a sabedoria, a liderança, o caráter e a maturidade espiritual necessárias para governar o Egito e salvar sua família da fome. Quando finalmente chegou ao palácio, José não era mais o jovem orgulhoso que sonhava com grandeza. Era um homem maduro, sábio, que sabia reconhecer a mão de Deus em cada circunstância. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, ele disse aos seus irmãos, Gênesis 50:20. Quantas vezes vemos nossas dificuldades atuais como obstáculos ao plano de Deus, quando na verdade são parte essencial da preparação que Ele está fazendo em nossas vidas? Aprendendo a viver plenamente no presente. Confiar no tempo de Deus não significa ficar passivo, esperando que as coisas aconteçam magicamente. Significa viver plenamente o momento presente, fazendo nossa parte com excelência enquanto aguardamos o cumprimento das promessas divinas. Marta, uma jovem enfermeira de São Paulo, sonhava em ser missionária na África desde adolescente. Aos 25 anos, ainda não havia conseguido uma oportunidade. Em vez de ficar frustrada, ela decidiu ser uma missionária onde estava. Começou a cuidar dos pacientes com amor diferenciado, a orar com familiares aflitos, a levar palavras de esperança para corredores frios do hospital. Descobri que não precisava ir até a África para servir a Deus, ela me contou radiante. Ele trouxe minha missão até mim. 2 anos depois, por causa de sua reputação como profissional comprometida e pessoa de fé, Marta foi convidada para liderar uma equipe médica humanitária na África. Deus usou sua fidelidade no pequeno para lhe confiar o grande. Jesus nos ensinou, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16:10. Enquanto esperamos pelos grandes planos de Deus, Ele observa nossa fidelidade nas pequenas responsabilidades do dia a dia. O perigo da pressa espiritual. A pressa é inimiga da fé. Quando nos desesperamos e tentamos forçar situações, muitas vezes acabamos criando mais problemas do que soluções. Abraão e Sara são um exemplo clássico desta verdade. Deus havia prometido um filho, mas os anos passavam e Sara continuava estéril. Impacientes, eles decidiram ajudar Deus através de Agar, a serva egípcia. O resultado foi anos de conflito familiar e consequências que se estendem até os dias de hoje no Oriente Médio. Quando finalmente Isaque nasceu no tempo certo de Deus, Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Humanamente impossível, mas perfeitamente possível para aquele que criou o universo. Há alguma coisa impossível para o Senhor? Perguntou o anjo a Sara, Gênesis 18:14. Conheço muitas pessoas que, cansadas de esperar, tomaram decisões precipitadas que trouxeram complicações desnecessárias para suas vidas. Casamentos apressados que resultaram em divórcios dolorosos, negócios iniciados sem preparação adequada que levaram à falência, mudanças de carreira impulsivas que causaram anos de arrependimento. Sinais de que estamos no tempo certo de Deus. Como podemos discernir quando chegou o tempo de Deus para determinada situação em nossas vidas? Existem alguns indicadores importantes. Paz interior. Quando algo é do tempo de Deus, há uma paz sobrenatural em nosso coração, mesmo diante das incertezas. Não é ausência de desafios, mas presença da certeza de que estamos na vontade divina. Portas que se abrem naturalmente. Deus é especialista em abrir caminhos onde parece não haver saída. Quando chegou o tempo de libertar os israelitas do Egito, ele não precisou forçar Faraó, as pragas criaram a situação perfeita para a libertação. Confirmação através da palavra. Deus nunca contradiz sua própria palavra. Se algo está alinhado com os princípios bíblicos e você sente paz ao buscar confirmação nas Escrituras, pode ser um sinal de que é o tempo certo. Conselho de pessoas sábias. Na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11:14. Pessoas maduras na fé, que nos conhecem bem, podem oferecer perspectivas valiosas sobre o tempo certo para certas decisões. Preparação completa. Quando Deus nos prepara para algo, Ele cuida de todos os detalhes necessários. Se ainda sentimos que nos falta preparação em áreas importantes, pode ser que o tempo ainda não chegou. Histórias de vitória no tempo certo. Deixe-me compartilhar com você mais algumas histórias reais de pessoas que aprenderam a confiar no tempo de Deus. A história de Ricardo. Ricardo sempre sonhou em ser pastor, mas vinha de uma família muito pobre no Nordeste. Aos 18 anos, veio para São Paulo trabalhar na construção civil para ajudar a família.
Durante 15 anos, trabalhou duro durante o dia e estudou teologia à noite. Muitos questionavam por que Deus demorava tanto para abrir o caminho ministerial. Aos 33 anos, Ricardo finalmente se tornou pastor de uma pequena igreja na periferia. Sua experiência como trabalhador da construção civil lhe deu uma conexão única com sua congregação, formada principalmente por operários e suas famílias. Ele entendia suas lutas, seus desafios, sua linguagem. Em 10 anos, a igreja cresceu de 50 para mais de 800 membros. Se eu tivesse me tornado pastor aos 20 anos, Ricardo reflete, não teria a experiência de vida necessária para pastorear estas pessoas. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. A história de Ana Lucia queria ser mãe desde jovem, mas enfrentou anos de infertilidade. Casada aos 22 anos, ela e o esposo tentaram ter filhos por mais de 10 anos. Passaram por tratamentos dolorosos, orações angustiantes, e momentos de profundo questionamento. Aos 35 anos, quando já haviam se conformado com a possibilidade de não ter filhos biológicos, Ana Lucia engravidou naturalmente de gêmeos. Agora entendo o tempo de Deus, ela diz. Se tivesse engravidado aos 23, não teria a maturidade emocional e financeira que tenho hoje para criar 2 crianças. Seus filhos são hoje jovens saudáveis e bem ajustados, e Ana Lucia é uma conselheira muito procurada por casais que enfrentam problemas de infertilidade. Mantendo a fé durante a espera. A espera é uma das disciplinas espirituais mais difíceis de praticar. Como podemos manter nossa fé vibrante durante os períodos de aparente silêncio de Deus? Cultive a gratidão. Em vez de focar no que ainda não tem, pratique a gratidão pelo que Deus já fez em sua vida. Mantenha um diário de bênçãos e releia regularmente as evidências da fidelidade divina. Invista em relacionamentos. Use o tempo de espera para fortalecer relacionamentos importantes. Sirva a outros que estão passando por dificuldades. Muitas vezes, Deus usa nosso período de preparação para nos tornar instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Desenvolva seus talentos. Cada dia é uma oportunidade de crescer e se aperfeiçoar. Estude, pratique, desenvolva as habilidades que Deus lhe deu. Quando chegarem as oportunidades, você estará preparado. Mantenha a disciplina espiritual. Oração, leitura da Bíblia, jejum e comunhão não são apenas meios de pedir coisas a Deus, mas formas de manter nosso coração alinhado com o dele durante a jornada. O fruto da paciência. Quando finalmente aprendemos a confiar no tempo de Deus, descobrimos uma liberdade extraordinária. A ansiedade diminui, o estresse se reduz, e começamos a desfrutar da jornada em si, não apenas do destino. Pessoas que confiam no tempo de Deus desenvolvem uma maturidade espiritual diferenciada. Elas não se desesperam diante dos obstáculos, não invejam o progresso dos outros, não tomam decisões impulsivas movidas pela pressão das circunstâncias. Maria, aquela jovem que mencionei no início desta reflexão, hoje está casada há 5 anos com um homem maravilhoso que conheceu justamente quando parou de procurar desesperadamente. Deus estava preparando não apenas meu futuro esposo, mas principalmente meu próprio coração, ela testemunha. Se tivesse casado antes, não teria a maturidade emocional e espiritual que tenho hoje. Uma palavra final. Querido irmão, querida irmã, se você está hoje questionando o tempo de Deus em sua vida, lembre-se, Ele nunca se atrasa, mas também nunca se apressa. Seu tempo é sempre perfeito, ainda que nossa perspectiva limitada não consiga compreender completamente. Confie que Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver sua mão. Ele está alinhando circunstâncias, preparando corações, movendo pessoas e situações para que seus propósitos se cumpram na sua vida no momento exato. Não desperdice o tempo de preparação. Viva plenamente cada dia, seja fiel nas pequenas coisas, cultive relacionamentos saudáveis, desenvolva seu caráter e seus talentos. Quando chegou o tempo de Deus, você estará pronto. E lembre-se das palavras do salmista: descanse no Senhor e aguarde com paciência por ele. Salmo 37:7. Esta não é uma espera passiva e desanimada, mas uma espera ativa, cheia de esperança e preparação. O Deus que alimenta os passarinhos do céu e veste os lírios do campo com esplendor, certamente cuidará de você. Seu tempo é perfeito. Seus planos são de bem e não de mal. Sua fidelidade permanece para sempre. Confie. Espere.
Viva plenamente. O melhor de Deus ainda está por vir.